Agora nós vamos falar aqui sobre pentes, tá? O pente, ele é extremamente importante para o cabeleireiro que vai fazer mechas. O cabeleireiro ele precisa entender a funcionalidade de cada pente, assim como o corte de cabelo, o pente ele faz total diferença na hora da aplicação. Tem muitos detalhes que você precisa melhorar, mudar, ajustar, apertar os parafusos para não manchar a mecha, para não acontecer das suas mechas ficar manchada. E um desses parafusos que você precisa ajustar, um detalhe, porque às vezes, na maioria das vezes, o nosso erro dentro do nosso trabalho, ele é tão pequeno e tão fácil de ajustar, né? E um detalhe extremamente importante que a gente vê que o cabeleireiro muitas vezes não dá tanta importância na hora da aplicação das mechas, está nessa ferramenta aqui, ó. Nessa ferramenta aqui, ó, que é o pente. Eu vou colocar bem pertinho aqui, ó. Vou pedir para a colega arrumar o foco aí, para você ver, ó. Nessa ferramenta aqui, gente, essa ferramenta aqui, ela faz muita diferença para o cabeleireiro que vai fazer mecha. Aqui nós temos dois pentes, tá? Nós temos dois tipos de pente. Nós temos um pente de plástico, que é esse aqui, ó. Você vê que ele é um pente mais grosso e ele é um pente de plástico. E nós temos um pente de metal, que é esse aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é um pente de metal e esse aqui é um pente de plástico, ó. Tá vendo? Pente de plástico. Você vê que ele é um pente mais grossinho. Esse aqui, agora eu quero perguntar para você, você sabe qual é a diferença entre um pente e outro? Aparentemente, eles parecem ser iguais, não parece? Parece ser igual, mas não é. O pente de plástico, ele tem uma função. E o pente de metal, ele tem outra função. O pente de plástico, ele serve para dividir o cabelo. O pente de metal, ele serve para costurar as mechas devido ao seu metal. Mas por que, Roger? Por quê? Por que que o pente de mecha, ele tem esse metal e por que que o pente de visão, ele tem a ponta dele, o cabo dele é de plástico? Tudo dentro do nosso trabalho, gente, absolutamente tudo dentro do nosso trabalho tem um porquê. E quando você, eu já falei isso aqui, quando você vai fazer um curso, quando você vai fazer um treinamento, quando você vai estudar, quando você vai aprender, o seu foco, ele tem que estar em entender o porquê das coisas. Tem que estar em entender as coisas. E aqui eu vou mostrar para vocês o porquê. Quando a gente, antigamente, lá nos anos 90, nos anos 2000, não se tinha esse pente aqui. Era só esse aqui de plástico. Só que o que acontece? Se você for ver, se você for estudar, se você for tentar entender, você vai ver que, por exemplo, não existe uma agulha de costurar para ter precisão e essa agulha ser de plástico. Normalmente uma agulha de precisão, ela é de quê? De metal. Um médico, ele não vai fazer uma cirurgia e utilizar um bisturi de plástico. Ele vai usar o quê? Um bisturi de metal. Se você for ver, o metal, ele te traz mais precisão. Não pelo fato de ser metal, mas pelo fato de ele ser um pente mais fininho, um pente mais detalhado. Aqui você tem esse pente, ó, você vai ver que ele é um pente mais grosso, né? Tem outros pentes também que normalmente tem cabeleireiro que usa também para fazer mecha, mas o principal é esse aqui. E quando você usa um pente de plástico para costurar o cabelo da cliente, você acaba dando mais probabilidade daquele cabelo que você está costurando manchar. Então a minha indicação sempre para os alunos, para os cabeleireiros, é utilizar para fazer mecha pente de metal, que é esse aqui, não só pelo fato de ele ser de metal, mas pelo fato de ele ser extremamente fino e você conseguir dar mais naturalidade para aquela mecha que você está costurando. Deixa eu te mostrar na prática, vem comigo. Aqui é minha boneca, vou pedir para a colega posicionar para minha câmera aqui. Ó, aqui está minha boneca, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença de um pente quando você vai fazer o costurado com um pente e o costurado com o outro pente. Isso, pode arrumar, colega, não tem problema. Vou pedir para a colega posicionar bem a câmera ali para vocês poderem ver, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Deixa eu dividir aqui o cabelo da minha cliente, ó. Pente de divisão. Dividir o cabelo da minha cliente aqui. E agora deixa eu te perguntar, por que que você acha que esse aqui
ele é um pente de divisão? Você viram que lá no começo, quando eu comecei a falar do pente, eu falei que esse aqui, ele é um pente de quê? De divisão. Por que esse pente aqui é de divisão? Por quê? Por que eu não gosto de dividir o cabelo? Quando eu vou dividir o cabelo, você não vai ver eu dividindo o cabelo com esse pente aqui. Normalmente você vai ver, quando você me acompanha aí ministrando os cursos, você vai ver que eu divido com esse pente aqui e eu costuro com esse pente aqui. Por quê? Da mesma forma que tem os prós e os contras, esse pente aqui, se eu for dividir com ele, se eu pegar uma cliente que tem o couro cabeludo sensível, devido a ele ser de metal, eu posso machucar o couro cabeludo dela. Então por isso que eu utilizo esse pente aqui, que é um pente de plástico, né? E você vai ver que ele é um pente mais flexível. Então ele é excelente para a função dele, que é o quê? Qual é a função do pente? Dividir. Ele é excelente na divisão, mas agora eu não posso costurar com ele, por quê? Porque ele é mais grosso. A minha mecha sai mais grossa. A minha mecha não sai delicada. Por isso que eu faço a divisão com esse pente aqui e eu faço o costurado com esse pente aqui. Lembrando, eu não vim aqui para falar mal do pente de plástico. Eu vim aqui para fazer vocês entender a diferença de uma ferramenta para outra. E para vocês entenderem que faz diferença sim. Ó, pego aqui a minha mecha. Dividi minha mecha com o pente de plástico, tá? Aí o que eu vou fazer? Dividir com o pente de plástico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar. Olha para você ver como ele tira uma mecha mais grossa. Você não consegue ter precisão no costurado da sua mecha quando você vai costurar com esse pente de plástico. Por quê? A não ser que você queira, por exemplo, trabalhar com uma mecha mais grossa, uma mecha não tão definida. Mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com uma micromecha, por exemplo, que é aquela mecha bem fininha, ó, tem que ser feito com o pente de metal. Vai facilitar muito para você, muito mais para você, para fazer a mecha. Por exemplo, você vai trabalhar, vai fazer uma mecha, a micromecha que a gente fala, né, que é aquela mecha bem fininha. Você não vai conseguir fazer uma mecha bem fininha, detalhadamente, ó, com o pente de plástico. Por quê? Porque ele é mais grosso. E aí ele não traz tanta delicadeza para o meu costurado. Então, por isso que na hora de dividir o cabelo, na hora de fazer o costurado, eu vou fazer o costurado com o pente de fazer o costurado. Na hora de dividir, eu vou usar o pente de divisão. Certo, gente? Essa é a regra aqui, tá? Então, não se percam na regra. Cada pente com a sua função.